Olá, amigos. Aqui estamos nós de novo, então, dando continuidade à nossa matéria, dando prosseguimento ao nosso estudo, ao projeto Gabaritando Legislação. E estamos trabalhando uma lei muito importante, uma das leis mais importantes, principalmente para aqueles que se preparam para os concursos de polícia penal, que é a Lei de Execução Penal, a LEP. A Lei 7.210 de 84. Nós estamos trabalhando essa lei por blocos. E trabalhando essa lei por blocos, nós já trabalhamos 20 blocos. Agora nós vamos para o 21º, bloco 21. Nós estamos falando das instituições penais, não é verdade? Estamos falando sobre isso. Estamos falando dos institutos penais. E a primeira, pessoal, que nós temos, que é o capítulo 2, que nós saímos das regras gerais, é a penitenciária. Aqui está ela. A penitenciária. Afinal de contas, qual é a finalidade de uma penitenciária? Vem do nome penitência, né? Penitência, prestar um castigo. É por isso que aqui diz que a penitenciária destina-se ao, primeiro, condenado. Vocês já sabem que condenado é aquele indivíduo, certo? Com trânsito em julgado, com sentença condenatória transitada em julgado. Não há penitenciária para internado e também não há penitenciária, certo? De regra, para presos provisórios. De regra é para condenados e a pena é de reclusão, certo? A tua prova, ela vai tentar trocar reclusão por detenção. Vai estar errado. Certo? Ah, professor, qual é a diferença de reclusão para detenção? Não nos interessa. O que vocês têm que saber é que penitenciária é para reclusão e em regime fechado. Na tua prova pode vir regime semiaberto, pode vir regime aberto, vai estar tudo errado, certo? Tudo errado. É o condenado a pena de reclusão em regime fechado, ou seja, é para aqueles criminosos que cometeram os crimes mais graves, certo? O regime fechado é cumprido nas penitenciárias de alta e média segurança. Parágrafo único. A União Federal, 1. Os estados, 2. O Distrito Federal, 3. E os territórios, 4. Poderão, vejam que é uma prerrogativa, eles não têm a obrigatoriedade, é uma prerrogativa, poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente só aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao RDD. Certo? Preso provisório, aquele que ainda não foi condenado. RDD, o que está sofrendo aquela sanção disciplinar que só pode ser aplicada pelo juiz da vara de execuções penais, nos termos do artigo 52 dessa lei. Eu quero que vocês tomem um cuidado muito grande com esse parágrafo único. Chances de cair em prova são muito grandes. Certo? Bom, vamos para o 88. Deixando bem claro que a penitenciária é a instituição, é o local mais fechado que a gente tem.
Como é para os crimes mais graves, o sujeito fica mais cerceado do seu direito de ir e vir. O condenado será alojado em cela individual. Cela individual. Certo? Se vier cela coletiva, vocês sabem que está errado. Que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Está aqui. Esses são os requisitos da cela. Dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Só. Uma cela 2x2 com um colchão e uma latrina. Ok? Dois por 2 metros quadrados, né? Para dar 6 metros quadrados. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. O que isso quer dizer? É o mínimo que se tem que ter na cela. Pode-se ter outras coisas? Pode. Podemos ter outras coisas também. Mas o mínimo é o que está aqui. Letra A. Salubridade. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Ou seja, a cela ela tem que ser compatível com a sobrevivência, né? Com a possibilidade de conviver ali dentro, certo? Então, nós temos que ter ar suficiente, iluminação suficiente do sol, certo? E temperatura suficiente. O indivíduo não pode sentir falta de ar, certo? Sentir falta do sol, e ele não pode estar sofrendo frio ou calor. Letra B, área mínima. A cela pode ser maior? Pode. Tem que saber de cor esse número aqui. Tem que saber de cor esse número aqui. Área mínima de 6 metros quadrados. 6 metros quadrados é a área mínima da cela. Não é algo muito grande não, viu? Então a gente tem que ter isso em mente também. Tudo que está aqui em vermelho, por gentileza, os senhores marquem, os senhores façam um checklist, por gentileza. Bom, as penitenciárias não são tão simples assim. Elas não se contentam com poucos requisitos. E aí nós temos então o artigo 89. O artigo 89 que diz: além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária, cuidado aqui, penitenciária de mulheres, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante, é a grávida, né? A parturiente, é aquela que acabou de ter o filho, e de creche para abrigar crianças, olha a idade, maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Existe um intervalo aqui. Maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Preciso dizer que os senhores têm que saber de cor esse período da criança. E é um período grande, né? É um período grande. Por quê, pessoal? Porque é o período que a criança mais precisa da mãe. Não é pelos erros da mãe que a criança precisa e deve ficar desamparada, certo? Com a finalidade de assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa. Então, nós temos aqui um
período bem razoável. Então lembrem, pessoal, pá, criança coitadinha, lembrem que aquele prazo então é maior, 6 meses e menores de 7 anos. Parágrafo único. Os requisitos da seção e da creche referidas nesse artigo. Atendimento por pessoal qualificado. O que é esse pessoal qualificado? São pessoas que têm conhecimento de causa, que sabem como lidar com essas situações. Tanto que diz aqui, ó, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional em unidades autônomas e horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e a sua responsável. Veja, a criança e a sua responsável. Não é um ou que tem ali, é um e que nós temos ali. Então, muito cuidado também em relação a isso, certo? A criança e a sua responsável. Não é ou a sua responsável. Bom, agora chegou a questão da penitenciária de homens. Aí sim, a coisa muda um pouco, né? A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano. Eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Estado do Rio Grande do Sul. Existe a penitenciária modulada de Charqueadas, que fica bem afastada do centro urbano da cidade. Fica afastado da capital, certo? As penitenciárias, por uma questão estratégica, é melhor que elas fiquem afastadas efetivamente, certo? Há distância que não restringe a visitação. Também não é em local que tu precise de balsa, certo? Tu chega lá de carro sem problema nenhum. Um ônibus, um coletivo, uma van também leva sem problemas. Isso para evitar que a pessoa tenha perdido o direito à visitação, certo? Cuidem o que está em vermelho. O que está em vermelho aqui, então, é o importante que os senhores precisam saber. Bom, agora a gente sai da penitenciária. Saímos do regime fechado. Entramos agora na colônia agrícola, industrial ou similar. O Código Penal diz que essas colônias agrícolas, industriais, elas servem para quem cumpre pena no regime semiaberto. E aqui não muda, o 91 repete. A colônia agrícola, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Cuidado! Já apareceu em prova regime semifechado. Não existe. Não existe regime semifechado. Cuidado em relação a isso, pessoal. Nós temos sempre em direção à liberdade. Então é semi-liberdade. Semi-fechado seria em direção ao fechado. Aqui nós estamos em direção ao aberto. É um regime intermediário. É um regime intermediário, certo? Aqui nós já temos uma diferença para a penitenciária, que o alojamento é individual. O condenado no regime semiaberto, certo? Que fica nessas colônias,
seja porque ele começou a cumprir pena no semiaberto, já que os requisitos permitiram, ou porque ele progrediu de regime, do regime fechado para o semiaberto, por cumprir a porcentagem de pena, por merecimento, ele poderá ser alojado em compartimento, olha aqui, ó, coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 dessa lei, que são aqueles requisitos, né, que se deve observar para toda a unidade, né? A gente vem no 88, o 88 vai nos responder isso. Está aqui, né, os requisitos básicos da unidade celular, certo? Não esqueçam isso de forma alguma, por favor. Certo? Parágrafo único. São também requisitos básicos, elementares, das dependências coletivas. Letra A seleção adequada dos presos. Ou seja, pessoal, lá nas colônias agrícolas e industriais, nós temos que ter os presos que podem conviver nas colônias, que vão estar trabalhando, que vão estar, amigos, ali por merecimento. B, o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Ou seja, aquele sujeito que está ali o fez por merecimento. Ele cumpriu os requisitos do regime fechado com maestria. Ele não mereceu, ele não cometeu, por exemplo, falta grave. Certo? Cuidem isso. E agora a gente chega na terceira modalidade dos regimes, que são os albergues. E aqui a gente tem assunto para falar. Da casa de albergado. O Código Penal, pessoal, ele diz que os albergues são para o cumprimento das penas em regime aberto. O indivíduo trabalha durante o dia e se recolhe ao albergue à noite. Na verdade, isso é um senso de responsabilidade, não é? A casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, certo? Lembrem que ao todo fechado, semiaberto e aberto são os regimes. Aqui é penitenciária, aqui são as colônias, aqui são os albergues. Em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. Essa pena aqui é uma PRD. Limitação de final de semana é uma pena restritiva de direitos. É uma pena restritiva de direitos. O que isso quer dizer? Significa que o indivíduo, todo final de semana, ele vai ter que ficar 8 horas no albergue, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, certo? Pelo prazo que ele teria de pena privativa de liberdade. Se ele foi condenado a 2 anos e meio de pena privativa de liberdade no regime aberto, o juiz pode substituir por 2 anos e meio de limitação de fim de semana. Por 2 anos e meio ele tem que ir para o albergue, por 4 horas ficar lá, no domingo por 4 horas ficar lá, certo? Bom, o albergue é um prédio, aqui está, o prédio. Vejam a palavrinha, deverá, norma impositiva.
E ao contrário das penitenciárias, as colônias não falam nada, né? As colônias silenciam. Mas ao contrário das penitenciárias, o prédio deverá se situar em centro urbano. Por quê, pessoal? Porque essas pessoas, geralmente, pelo senso de responsabilidade e de ressocialização, elas precisam trabalhar durante o dia e se recolher à noite ao albergue, se estiverem cumprindo pena no regime aberto. Ou, se elas estão cumprindo limitação de final de semana, elas precisam ter facilidade de chegar até o albergue, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizará pela, olhem isso aqui que já caiu em prova, a ausência de obstáculos físicos contra a fuga, certo? Isso mostra o quê? Senso de responsabilidade. É como se dissesse, meu amigo, vem que o albergue é teu, o regime aberto é teu. Tu está trabalhando durante o dia, tu te recolhe à noite para o albergue. Ninguém vai te vigiar. Se tu quiser fugir, tu foge. Tu sabe que é falta grave, mas tu foge. Meu amigo, sábado, por 4 horas, tu tem que estar aqui. Domingo, por 4 horas, tu tem que estar aqui. Mas se tu não vier, tu sabe que haverá consequências. Mas ninguém vai te colocar obstáculo. Não vai ter muros, não vai ter guardas, não vai ter escolta. Certo? Então, a grande sacada aqui, amigos, é esse senso de responsabilidade. Certo? Em cada região, haverá norma impositiva, pelo menos uma casa de albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos. Por que para acomodar os presos? Porque eles dormem à noite lá, pelo menos aqueles que estão em regime aberto. Limitação de final de semana, o cara cumpre as 4 horas do sábado, vai embora, cumpre as 4 horas do domingo, vai embora. Mas tem que ter os aposentos para acomodar os presos. Na prática, às vezes, não tem lugar para todo mundo se sentar, para os de limitação de final de semana. Local adequado para cursos e palestras. Ou seja, evita-se aqui a ociosidade, né? Se busca evitar a ociosidade. Está aqui. Certo? Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Está aqui. Certo? Cuidem o que está em azul, o que está em vermelho, é o que pode cair na prova de vocês. Está resolvido. Capítulo 5. Outro instituto, outra instituição. O Centro de Observação. Agora a gente já passou dos institutos dos regimes, que é a penitenciária do fechado, que é as colônias do semiaberto e os albergues do aberto e da limitação de final de semana. Artigo 96. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e criminológico. Até agora, o exame criminológico, por exemplo, a gente viu lá no início, nas nossas aulas de LEP.
Lá no início das aulas de LEP nós vimos isso. Lembram? Vimos lá no início, mas, porém, contudo, todavia, a gente não sabia ainda onde era realizado. Então, os exames gerais e criminológicos é no centro de observação. E os resultados, aí sim, a comissão técnica de classificação vai receber. Questão boa para cair em prova. Uma coisa é o lugar, outra é quem recebe. A comissão técnica solicita o exame criminológico, ele é realizado no centro de observação e o encaminhamento é a CTC. Certo? Nesse centro poderão, vejam, não é obrigado, nem sempre vai acontecer, certo? Nem sempre, pessoal, irá acontecer isso. Nem sempre ocorrerá. Poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Eu não preciso dizer para vocês que pesquisa criminológica é uma coisa e exame criminológico é outra, né? São coisas distintas. Artigo 97. O centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. E esse estabelecimento penal pode ser uma penitenciária, pode ser uma colônia agrícola, pode ser um albergue. Geralmente é uma penitenciária. Certo? Ou vai ter uma unidade autônoma, nas grandes cidades assim se procede, ou então um espaço anexo para esse centro, que seria o ideal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do centro de observação. Está aqui. Certo? Mas vejam, é só na falta do centro de observação. Significa que nem todo caso vai ter centro de observação. Nem toda situação nós vamos ter tais características. Certinho, pessoal? Cuidem isso, então. Muito bem. Penúltimo. Do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Agora, meus amigos, nós não vamos estar falando dos criminosos. Nós não vamos estar falando dos condenados. Cuidado em relação a isso. O hospital de custódia, e tratamento psiquiátrico, que é a mesma coisa, destina-se primeiro aos inimputáveis. Artigo 26 do Código Penal. Quem são os inimputáveis? São os doentes mentais, ou aqueles que não conseguem se autodeterminar, compreender o caráter ilícito do fato. O juiz não vai condenar esses indivíduos, ele vai absolver esses indivíduos, mas em virtude de sua periculosidade, vai aplicar a eles uma medida de segurança. Certo? Cuidem isso. Ou semi-imputáveis. Semi-imputável é aquele indivíduo que tem apenas uma perturbação mental e teria uma pequena capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. O juiz, em alguns casos, ele pode, primeiro, condenar o semi-imputável, condena, reduz a pena,
e interna. E essa internação vai ser no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O inimputável está no caput do artigo 26 e o semi-imputável está no parágrafo único do Código Penal. Certo? Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 88 dessa lei. De novo, aquelas acomodações que eu não precisarei comentar com os senhores mais uma vez, né? Bom, agora nós não vamos falar em exame criminológico. Agora não é isso que nos interessa. Não nos interessa exame criminológico. Agora o que nos interessa é exame psiquiátrico. Porque nós estamos falando de quem, pessoal? De inimputáveis e semi-imputáveis que tenham transtornos mentais. Certo? O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são, olha a palavrinha aqui, ó, obrigatórios. Na tua prova pode vir que são facultativos, certo? Obrigatórios. Na tua prova pode vir que são facultativos para todos os internados. Como é bom ter um artigo que não tem exceção, né? Como é bom ter um artigo sem exceção. Certo? Então, cuidem isso. Exame psiquiátrico é para todos, meus amigos. É diferente do exame criminológico, que tem presos que são isentos. Para os internados, todos passam por exame psiquiátrico. Só que não dá para esquecer que tudo isso é MS. Medida de segurança, que ao todo são duas: internação e a mais branda, tratamento ambulatorial. O artigo 101 fala sobre o tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Certo? Ou seja, às vezes é ir semanalmente tomar um medicamento, por exemplo. Certo? Isso não é uma internação. Mas essas pessoas aqui não precisam se submeter ao exame psiquiátrico, porque elas não estão internadas, elas estão em tratamento ambulatorial. Cuidem tudo que está em vermelho, tudo é destaque importante. E a cadeia pública? Chegamos então na cadeia pública. A cadeia pública, amigos, é exclusivamente para essas pessoas aqui. Para os presos provisórios. Aqueles que estão, por exemplo, em prisão temporária ou em prisão preventiva. Prisão temporária, prisão preventiva, certo? Eles estão recolhidos ali. Tem muita gente na prática já com pena vencida nas cadeias públicas.
Mas isso é prática. O que nos interessa é a teoria. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em Porto Alegre o Presídio Central. O Presídio Central é onde ficam os presos provisórios. Depois que julgados, condenados, transitados em julgado, eles são encaminhados para as penitenciárias e por aí vai. Cada comarca, quando se fala comarca, né, nós temos, amigos, as regiões. Terá pelo menos uma, tem que memorizar, cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal. Por quê? Porque é necessário que essas pessoas fiquem segregadas. É necessário que elas respondam o processo presas. E a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Certo? Porque, embora ele não possa sair, talvez ele tenha direito a visitas. Artigo 104. O estabelecimento de que trata esse capítulo será instalado próximo de centro urbano. Aqui em Porto Alegre, o Presídio Central fica perto do centro de Porto Alegre, observando-se na construção as exigências mínimas referidas lá no artigo 88 e parágrafo único dessa lei. Todas aquelas regras de instalação e construção. Certinho? Cuidem o que está em vermelho aqui, vocês não vão errar. Chegamos na questão. Questão de 2009, Banca Consulplan, órgão Sejuc do Rio Grande do Norte, agente penitenciário, podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, exceto. Cuidado com exceto. Nós vamos ter 4 pessoas aqui que podem suscitar, menos uma. Menos uma. Que é exatamente quem, pessoal? Aquela que pode cometer o excesso ou desvio de execução, né? Está lá para cumprir a execução, está lá para auxiliar a execução penal e pode cometer excesso ou desvio. Essa pessoa não pode suscitar. É o MP? Não. É o Conselho Penitenciário? Claro que não. Ele fiscaliza. É o sentenciado? Não. Ele será a vítima. É quaisquer dos órgãos de execução penal? Claro que não. Os órgãos, eles são pluralizados. Logo, amigo, só pode ser quem? O agente responsável pela guarda dos presos. Somente ele pode ter excessos ou desvios na execução, podendo responder por crimes, inclusive, do Código Penal. Certo? E assim, fechamos o bloco 21. Eu quero agradecer a vocês. Como diz aqui o quadro, bons estudos e até a próxima aula. Fica o meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.